Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Vasco está nas quartas de final da Copa Betano do Brasil, mas no Brasileirão Betano está na zona de rebaixamento, onde tem apenas 16 pontos em 17 partidas disputadas na competição. Essa situação vem gerando uma preocupação para a temporada. Diante do momento distinto da equipe nas duas competições, Craque Neto fez uma análise durante o programa Os Donos da Bola, revelando quais equipes não devem conseguir avançar na competição. O comunicador apontou que o Gigante da Colina deve ser eliminado pelo Botafogo na competição. O Corinthians não vai jogar igual como jogou contra o Juventude. Para mim, o Corinthians passa. Atlético Mineiro contra Cruzeiro, para mim, dá o Cruzeiro. Fluminense contra Bahia, para mim, dá o Bahia. Vasco x Botafogo, para mim, vai dar Botafogo. É só palpite. De acordo com Neto, diante do momento que a equipe vem passando no Brasileiro, assim como outros grandes clubes da competição, Grêmio e Santos correm risco de completar o ZT4 do campeonato. Isso porque, para o ex-jogador, das 4 vagas de rebaixamento na temporada, 3 já estão preenchidas com Sport, Juventude e Fortaleza. Desta forma, sobra uma vaga que deve ser preenchida por um dos grandes clubes. Eu vou contar uma coisa para vocês. Vasco, Grêmio, Sport, Santos, se não ficar esperto, um grande vai cair. Sport e Juventude já caíram. Outro time que vai cair, Fortaleza, Sport, Juventude e Fortaleza vão cair. E vai cair um grande. Buscando se recuperar no Brasileirão Betano, o Vasco tem um confronto direto na parte de baixo da tabela diante do Santos. O confronto está marcado para o próximo domingo. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Sorteio, vamos pegar o Botafogo, tem preferência São Januário ou Maracanã? Como é que é a conta financeira de levar um jogo para o Maracanã ou jogar em São Januário? Quanto vale a classificação para a semifinal? João Vitor está indo embora? Por quanto, Azevedo? Tudo isso e muito mais nós vamos falar agora aqui no nosso café. Seja muito bem-vindo, tenha uma ótima quarta-feira. Ontem rolou o sorteio na sede da CBF, vou deixar inclusive o vídeo aqui no final. Quando acaba o vídeo, sempre sobe um videozinho aqui e tal, aí você vai ver, ó. Aí vai subir, porque tem a entrevista na live de ontem do Admar Lopes, em que ele fala sobre chegada de reforços, sobre possibilidade de saídas e também, claro, sobre o desejo do Vasco de jogar em São Januário. É um desejo da diretoria de atuar dentro de casa. Pô, Azevedo, mas é burrice, melhor levar para o Maracanã, que aí faz 2 jogos com 60 mil, 70 mil torcedores, renda mais alta. Legal, concordo em quase tudo. Só que hoje eu enxergo uma diferença técnica do Vasco para o Botafogo. O que não significa que o Botafogo já passou de fase, já pode se garantir na semifinal da Copa do Brasil, vai entrar para cumprir tabela. Não. Mas é um time que tem um investimento muito maior do que o nosso, é um time que está muito mais ajeitado. Por mais que o David Ancelotti, novo treinador, tenha chegado recentemente, ele meio que deu continuação ao trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Renato Paiva e que deu certo na Copa do Mundo de Clubes. O Vasco, com o Diniz, melhorou, mas não performa no resultado. O Vasco tem mais posse de bola com o Diniz, valoriza mais a bola, finaliza mais, cria mais, mas com pouca efetividade. Então, nesse momento, o Botafogo é mais time que o Vasco. Está na Libertadores, está na Copa do Brasil, está no Brasileiro na parte alta, a gente está no sufoco lá atrás. Só que quando a bola rola, esses fatores todos que eu trouxe aqui, eles não entram em campo. Ah, mas o fulano é melhor do que o ciclano. Tá bom. Mas quem garante que o melhor no futebol vence sempre? Se alguém me provar que o melhor no futebol vence sempre, esquece. Botafogo é semifinalista. Tem jogo. E aí você tem que tentar usar as armas. O que significa usar as armas? Por exemplo, cara, é você ter, um exemplo, São Januário, cabem só 20 mil, você vai destinar 10% para a torcida visitante e o BEP permite, é o único clássico que o BEP permite, é o Vasco e Botafogo, 2 mil botafoguenses, 18 mil vascaínos. Beleza. Jogo da volta no Newton Santos, ida 27 de agosto, volta 11 de setembro. Ué, 4.500 torcedores do Vasco, 10% da capacidade do Newton Santos. Fazer o quê?
Ah, mas em São Januário, cara, a renda vai dar no máximo 1,5 milhão, 2 milhões, com muito boa vontade, subindo o valor do ingresso e tal. Legal. Esquece o lucro, esquece o dinheiro nesse momento. Porque sabe quanto vale a classificação para a semifinal? 9 milhões e 900 mil reais. Então não passa na cabeça do presidente Pedrinho vender o mando de campo e não passa na cabeça de muitos dirigentes do Vasco. Pedrinho, eu não sei o que pensa disso. Levar o jogo para o Maracanã por conta de valores. Ah lá, se eu jogar no Maracanã, primeiro jogo a renda é minha, que eu sou o mandante. Se eu boto 5 milhões de renda, cara, o Vasco vai ficar com 2, 2,5 no máximo de lucro. No máximo. E aí no Maracanã, um time tecnicamente bom, como é o do Botafogo, você tira aquele fator que pode desequilibrar. Jogar uma pressão para cima do Botafogo. Ah, mas só tem jogador rodado. Mas é diferente jogar em São Januário que jogar no Maracanã. Então, ainda não há definição, mas a tendência é dia 27, São Januário, e dia 11 de agosto, jogar no Newton Santos. Bom, João Vitor, o jogador está sendo negociado com o CSKA Moscou. O Vasco fez uma contraproposta, recebeu a proposta vinda dos russos por 4,5 milhões de euros, e o Vasco fez uma contra de 5 milhões e ficando ainda com um percentual dos direitos econômicos do atleta. Só para você poder entender a conta, como ela existe. João Vitor foi comprado em janeiro do ano passado por 6 milhões de euros junto ao Benfica, com o Vasco comprando 80%. Ou seja, o Benfica falou, tá, eu vendo, mas eu mantenho 20% aqui. Mas você, Vasco, pode comprar 10%. Se ficar na primeira divisão, mais 1 milhão de euros. Você passa a ter 90%. Se ficar em 2025 também, compra a totalidade, pronto. O negócio vai ficar em 8 milhões de euros. O Vasco vendendo agora, essa parcela, esquece. Benfica fica com seus 10%. O Vasco dos 90% quer ficar com um percentual de 20%, então ele vende 70% para o CSKA por 5 milhões de euros. Bom negócio? Bom negócio. Até porque não podemos esquecer o salário. O João Vitor tem um salário altíssimo e mais 3 anos e meio de contrato praticamente. Na ponta do lápis são mais 40 milhões de reais em despesa com o João Vitor. Se você pode botar no caixa agora algo em torno de 30 milhões de reais, por que não? Piton é um jogador que pode ser vendido? Pode, tem cidadania italiana. O Milan tem interesse nele? Não chegou nenhuma proposta ao Vasco. Mas é possível que ele seja negociado. Ryan, o Vasco quer segurar, mas sabe que tem uma valorização e clubes atrás do Ryan. Tanto que o Vasco quer renovar de novo o contrato dele. Queria até o fim de 26, quer antecipar essa renovação e fazer um contrato maior com valores maiores, porque sabe que ele tem potencial para sair por muito mais. Muito mais que eu digo, acima de 20 milhões. Hoje é um valor que se alguém chegar assim, eu compro o Ryan. Arsenal chega aqui, fala assim, ó, Pedrinho, quero comprar o Ryan, 20 milhões de euros. Pô, meu irmão, dá quase 130 milhões de reais. Pô, mas ele dá para ele sair por 200. Hoje ainda não dá. Ele não é uma realidade. Não é um jogador que performa há muitas temporadas, mas ele vem de seleção de base. Roda mais um ano, performa mais um ano, o Vasco vende por 30, 35, 40, quem sabe. E eu acho que ele pode performar. Por exemplo, domingo, entendo que ele tenha que ser o falso 9 contra o Santos. Eu, Fernando Diniz, colocaria Puma na direita, dobrando, né? O Puma como ponta. Ryan e Nuno. E o Coutinho fazendo esse quarteto da frente. Muito mais mobilidade, presença de área, por cima e por baixo. Ryan e o Puma batem muito bem na bola, o Coutinho e o Nuno da mesma forma. No alto, Ryan e Puma chegam dentro da área, pisam na área. É uma opção. João Vitor não deve jogar, está sendo negociado, a negociação pode acontecer a qualquer momento, hoje, amanhã, até o final da semana. E assim, ficou insustentável. O João Vitor é mau jogador? Não. Supervalorizado? Na compra, no salário? Sim. Agora tem que resolver o problema. E acho que essa resolução de 5 milhões de euros por 70% do que o Vasco tem, mantendo 20% para uma futura negociação,
e não tendo que pagar mais o salário dele, que seria um desembolso de 40 milhões de reais, é uma conta que ficou bacana para o Vasco. E aí, não tem mais problema, João Vitor. Agora é buscar uma solução. Carlos Cuesta, zagueiro colombiano do Galatasaray, que está fazendo jogo duro, pode não pintar, mas era o nome que o Vasco estava negociando. Rafael Tolói, a informação que eu tenho é que não houve nenhuma negociação com ele. E aí muita gente botou ontem em vários grupos, pô, o Igor Rabelo foi de graça pro Fluminense. Era um bom zagueiro. Era um bom zagueiro pro Vasco. Porque o Vasco não foi atrás? Ou foi e ele preferiu ir pro Fluminense? Também tem isso, torcedor. Aliás, também vai comentar aqui algumas coisas importantes. Vídeo de hoje vamos falar, obviamente, do sorteio da Copa do Brasil, que aconteceu ontem. Vasco aí já com o adversário definido, clássico carioca pela frente, né? Enfrentamos o Botafogo aí nas quartas de final da competição. E vamos falar também sobre situações de mercado da bola, né? O Vasco ontem praticamente acertou a venda do zagueiro João Vitor para o futebol russo. E o Vasco também aí muito próximo de anunciar mais 2 ou 3 contratações, tá? O Vasco já tem um jogador fechado, que é o atacante Andrés Gomes, e o Vasco pode estar trazendo mais 2 jogadores, né? E essa notícia foi confirmada ontem pelo próprio executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, no sorteio da Copa do Brasil, lá na sede da CBF. Então, primeiramente, queria convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever. Aqui, irmão, não tem tempo ruim, a gente está recém-operado aqui, viajando, aeroporto, a gente sempre está trazendo notícia para vocês, que a gente faz o que ama e quer deixar você bem informado. Então se inscreva no canal, deixa o like no nosso vídeo, compartilha com a rapaziada e começar o vídeo falando um pouquinho sobre sorteio de Copa do Brasil. Ontem tivemos aí as 4 semifinais sendo definidas. De um lado da tabela ali, Vasco, Botafogo, Fluminense e Bahia. Do outro lado, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Atlético Paranaense e... me fugiu agora quem é o outro ali que vai enfrentar o Atlético Paranaense. Mas a situação é a seguinte, cara. O Vasco acho que vai pegar um dos adversários mais fortes aí, né, que é o Botafogo. Vem de uma recém-goleada contra o Fortaleza por 5-0. Mas, cara, clássico é clássico. Copa do Brasil é mata-mata. Fiquei sabendo que o Vasco e o Botafogo podem entrar no acordo para fazer as 2 partidas no Maracanã. Eu acho um erro, acho que o Vasco tem que usar São Januário, ainda mais jogo de mata-mata, né? A nossa torcida faz muita diferença jogando no Caldeirão. Acho que é uma decisão que tem que ser tomada com muita cautela aí pela diretoria para, se possível, manter o primeiro jogo em São Januário, né? O Vasco vai mandar o primeiro e o Botafogo mandar o segundo. E é isso, agora é se preparar bem, torcer para que na sequência do Brasileirão aí o Vasco consiga uma vitória contra o Santos para dar uma recuperada na moral, na autoestima e na confiança. E agora falar um pouquinho sobre situações de mercado da bola, né? Ontem o Admar Lopes, que é o executivo de futebol do Vasco, esteve no sorteio da Copa do Brasil. Ele deu uma entrevista confirmando que até o final dessa semana o Vasco deve apresentar 2 contratações. Mas já vou antecipar para vocês, essas 2 contratações podem se tornar 3 contratações, tá? O Vasco já tem um nome acertado, que é o Andrés Gomes, né? O colombiano que está chegando por empréstimo, chega amanhã ou depois da manhã no Rio de Janeiro para se apresentar ao Fernando Diniz. O Vasco está negociando também com o atacante francês Iconé e tem aí como plano B o Pedro Rocha, jogador do Remo, que está jogando a Série B. E o Vasco avançando aí na contratação do zagueiro Carlos Cuesta, né, jogador da seleção colombiana. Vai ser uma negociação aí de alto custo, né? O Vasco vai pagar pelo empréstimo, mas o Vasco vai ter uma opção de compra aí por cerca de 6 milhões de euros aí ao final do empréstimo no ano que vem, né? O Vasco quase levou uma rasteira da equipe russa lá do Spartak Moscou, mas parece que o Cuesta ele quer jogar no Vasco, ele quer estar próximo aqui da seleção colombiana, né? Quer estar na região sul-americana e por esse motivo parece que o jogador aceitou ali os termos do Vasco de empréstimo, né? O Vasco vai pagar um salário de cerca de 1 milhão de reais e, como eu falei, no final desse empréstimo o Vasco podendo contratar o jogador em definitivo. Essas 2 negociações pelo zagueiro Cuesta e por um atacante podem ser definidas aí, como falei, até quinta-feira, juntamente com a chegada do atacante Carlos Andrés Gomes. E aí, falando agora sobre saídas, né? O Vasco aí deve anunciar ainda hoje a venda do zagueiro João Vitor, né? Um jogador muito contestado pela torcida, com muitos erros individuais. E aquele negócio, né? Eu acho que agora com a saída do João Vitor, o Vasco deveria correr atrás de 2 zagueiros,
Eu sei que o Cuesta está chegando, uma contratação cara, mas eu ainda vejo a necessidade do Vasco trazer 2 titulares, porque querendo ou não, a gente contestando muito ou não o João Vitor, ele era titular desse sistema defensivo do Vasco, então eu acho que a chegada do Cuesta vai ser excelente, um grande jogador, mas ainda assim eu acho que deveria trazer pelo menos mais um. Pode ser um jogador de Série B do Campeonato Brasileiro, pode ser um jogador sul-americano, né? O Vasco também negocia com o Jonathan Rohan, lá do São Lourenço da Argentina. Tem também o Léo Duarte, jogador do Flamengo. Enfim, algumas negociações em curso aí. Quem vai se aprofundar nesse assunto, né, de negociações, nessas confirmações aí feitas pelo Admar Lopes, é o nosso estagiário, né, o Cauê, que está aí participando com a gente aqui também nos nossos vídeos aí, principalmente agora que eu estou nessa recuperação pós-cirurgia aqui, beleza? Então não vai embora, assista o vídeo até o final, deixa o like, compartilha, siga a gente aqui no YouTube e vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu! Fala, família vascaína, mais uma vez aqui com vocês, trazendo informação, opinião, nesse vídeo que sai quarta-feira pela manhã. Quero falar um pouco sobre o caso do João Vitor, mas antes eu quero falar sobre as declarações do Admar, o diretor executivo do Vasco, durante o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Ele falou algumas coisas com alguns jornalistas que estavam lá, da TNT, do GE, e quero falar um pouco sobre isso que ele falou lá e depois eu trago opinião sobre o caso João Vitor. O primeiro ponto envolvendo a Copa do Brasil é que ele falou que a preferência do Vasco será jogar em São Januário. O Admar, a diretoria, talvez até o Fernando Diniz, tem preferência por jogar em São Januário. Não quer levar jogo para o Maracanã, pelo menos por agora. Eles entendem que São Januário pode ser o fator determinante, eu também acho isso, tá? A não ser que levasse os 2 jogos para o Maracanã. Mas eu sou contra, eu acho que tem que ter o jogo em São Januário sim. São Januário ultimamente não vem dando tanta sorte assim, né? Porque não ganhou do Grêmio, não ganhou do Bragantino, não ganhou do Galo. Mas como eu falei na live que a gente fez com o Crave, no canal secundário, inclusive passem lá e se inscrevam. Eu confio muito, não sei se a torcida vascaína tem essa percepção, mas eu confio muito no São Januário em noite de Copa. Então pode ser um fator determinante aí, o Vasco construir uma vantagem e segurar o jogo no Newton Santos. Então vamos ver. Sobre os reforços, o Admar deixou bem claro que o Vasco está focado em 2 setores do campo, na defesa e no ataque. E eu concordo com essa visão dele. A defesa já é algo muito fragilizado com a saída do João Vitor. E essa novela sem fim do Cuesta, que uma hora está perto do Vasco, outra hora está perto do Spartak Moscou, fica ainda mais fragilizado. Então tem que trazer um zagueiro, ou até mais de um. E no ataque o Vasco tem a sombra do Verratti, que o nome do Pedro Rocha foi veiculado, mas parece que não andou. O Vasco busca a contratação do Iconé, que está sendo especulado tanto no Vasco quanto no Botafogo, é um ponta-direita. E o Andrés Gomes está no final daquele trâmite ali, de troca de documentação, de exame médico. Então parece, inclusive, essa informação foi dada pelo Rodrigo Silvério no Twitter, que até quinta-feira o Vasco agiliza para cadastrar 2 novos jogadores no BID. E um deles deve ser o Andrés Gomes. Agora sobre o caso João Vitor, o Admar falou com os jornalistas a mesma coisa que o Diniz falou na coletiva pós-jogo contra o Galo. O João Vitor em momento nenhum pediu para sair. Essa é a informação que vem de dentro do Vasco. Em momento algum o zagueiro pediu para sair. Chegou a proposta do CSKA, o Vasco está negociando. João Vitor inclusive já tem até viagem marcada para a Rússia e ao que parece vai para lá. O que eu, vendo de fora, penso isso. O João Vitor é muito contestado pela postura dele fora de campo. É um cara debochado, que já debochou da torcida mais de uma vez, no protesto no CT, já discutiu com o torcedor no Campeonato Carioca. Só que dentro de campo, nas últimas partidas, atrás, lá ele falhava muito realmente. Nem precisa tanto ir lá para trás. O jogo contra o Grêmio, ele faz a falta que o Grêmio faz o gol. Mas nessas últimas partidas, o João Vitor vem bem. E é um setor do Vasco que é muito fragilizado, cara. Então, perder o João Vitor, que na minha visão, vamos dizer assim, é o zagueiro menos pior do Vasco, em questão de desempenho, é uma perda que, se repor à altura, não vai mudar nada. Se repor melhor, ok. Mas o pior dos mundos é se repor pior.
trouxer um zagueiro pior que o João Vitor. O Vasco vai ter a compensação financeira, beirando ali os 30 milhões e podendo futuramente, pegar mais uma parcela da venda dele do CSKA para outra equipe. Mas o maior medo da torcida vascaína é a diretoria, na figura do Admar Lopes, não trazer ninguém melhor que o João Vitor, ou até pior. E aí um setor que já é muito fraco fica ainda pior, o Vasco fica mais vulnerável, vai tomar mais gols, e uma defesa que toma muitos gols dificilmente fica na Série A. A minha visão sobre o João Vitor é essa, não é um zagueiro extraordinário, eu inclusive acho que ele se acha mais do que ele é, esse é um dos principais defeitos do João Vitor na minha visão, ele se acha mais jogador do que ele realmente é, só que com as opções que o Vasco tem, ele é uma das menos piores opções. Vamos lá, tem João Vitor, Lucas Freitas, que eu não acho um zagueiro confiável, Maurício Lemos, que parece que está até hoje fora de ritmo, e tem o Luiz Gustavo, que é um moleque da base muito promissor, esse sim eu confio, queria ver até o Diniz utilizando mais, ele foi utilizado quando o Felipe treinou o Vasco, de forma como auxiliar ali, e foi muito bem. Mas os outros, eu não vejo eles acima do João Vitor. Eu sei que a questão do João Vitor com a torcida é muito além do campo, mas, cara, infelizmente, enfim, como eu disse aqui, eu acho o zagueiro menos pior. Acho que tinha clima para ele no Vasco? Não. O meu maior medo, e creio que a torcida vascaína tem esse medo também, é a diretoria trazer alguém pior ou do mesmo nível, e aí não mudaria nada. Se for do mesmo nível, eu tinha falado antes que seria um pouco ruim, mas se for do mesmo nível que o João Vitor, não ter esse problema extracampo, vai ser até de bom grado. Mas o ideal é que seja melhor que o João Vitor, porque o Vasco precisa de um zagueiro. A questão do Vasco nessa janela de transferência, não só nessa, como a de outros anos, inclusive início do ano, meio de 2024, início de 2024, é a contratação de um zagueiro que chegue ali, a diretoria pague 1 milhão por mês para ele, que seja o salário, vista a braçadeira de capitão ou não, isso aí tanto faz, mas a gente tem nessa figura de zagueiro como capitão, vista a camisa e jogue muito. É disso que o Vasco precisa, na minha visão. O João Vitor está longe de ser esse zagueiro, mas está longe também de ser o pior zagueiro do Vasco. Como eu disse aqui, na minha visão, a maior questão da torcida vascaína com o João Vitor é extracampo. Ele falha dentro de campo? Falha. É um zagueiro caro? Foi muito caro, o Vasco pagou mais de 30 milhões para ele e continua pagando quase 1 milhão de salário. Ele tem que ser cobrado pelo que ele recebe e pelo que ele custou, mas dentro de campo ele não está muito abaixo ou até, na minha visão, está melhor que os outros zagueiros do elenco. Então é o que eu estou falando, o Vasco quer liberar o João Vitor pelo valor que o CSKA mandou a proposta? Libere, mas traga alguém melhor, porque senão vai ficar difícil. Então é isso, pessoal, não tem muito mais o que falar nesse vídeo. Quis trazer um pouco sobre as declarações do Admar, sobre o caso do João Vitor, que é algo que me chama a atenção. E eu acho que vocês querem ouvir também, né? Sobre o caso do João Vitor, o que um acha. Então, o que eu acho é isso, tá? O Vasco conheceu o seu adversário nas quartas de final da Copa Betano do Brasil. Em sorteio realizado na manhã desta terça, e 12, na sede da CBF no Rio de Janeiro, ficou definido que o Cruz Maltino irá enfrentar o Botafogo. Os jogos serão disputados nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, com o primeiro jogo sendo em São Januário. Em relação ao segundo confronto, há possibilidade de o Botafogo levar o mando do clássico para o Maracanã, mas ainda não há definição. Mas em meio à definição do futuro do Vasco no torneio, algumas declarações do diretor executivo, Admar Lopes, animaram ainda mais os vascaínos. Em entrevista ao GE, o português confirmou que há negociações em aberto para saídas e chegadas nos próximos dias. Ainda segundo o diretor vascaíno, o foco do clube está nas contratações de defensores e atacantes. Isso porque o zagueiro João Victor, que não vive boa fase na equipe, está muito perto de uma saída para o CKSA da Rússia, e enquanto alguns saem, outros devem chegar. O nome mais próximo de momento é o atacante colombiano Andrés Gomes, que está de saída do Rennes, da França. Com muito segredo por parte da diretoria, alguns nomes guardados pela diretoria já estariam em situação bem avançada. De acordo com o jornalista Rodrigo Silvério, o Vasco já está acelerando os processos de chegada de pelo menos 2 jogadores até esta quinta.